Bom dia para quem tá aí. Acho que eu não consigo ver logo de cara quando eu entro assim as pessoas que estão, mas quero desejar um excelente dia, um dia de muita luz, um dia radiante para todos nós. Oi, Nádia, tudo bem? Saudade de você, minha paciente querida. É um dia iluminado para todos nós, uma sexta-feira, sextou, né? Como se dizia antes, agora todo dia é dia de ficar em casa, né? E então vamos aproveitar da melhor forma possível o nosso dia, certo? É, vamos esperar um pouquinho, Nath. Deixa eu só fazer um negócio aqui, ver se eu consigo de novo. Peraí. Não vou conseguir. Eu não vou conseguir colocar a moldura, porque eu já entrei antes de abrir a moldura. Mas enfim, vamos lá sem moldura mesmo. Tô muito feliz de estar aqui na terceira semana, passando para vocês informações que eu espero que estejam sendo úteis, né? Eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, que hoje tem muita informação importante para vocês anotarem e não esquecerem. Oi, Raquel, oi, Alê. Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, mas oi para todo mundo, tá bom? O Silvio Furtado, eu lembro de você. A gente estudou junto. Clelinha, Grazi, tô muito feliz. Aline, bastante gente aí comigo. Então, gente, eu vou pedir para vocês pegarem papel e caneta, para vocês anotarem. Kelly, querida, todos os meus pacientes, tô amando vocês, gente. Tô amando, assim, ó, coração para vocês, coração na conexão. Grazi, minha amiga do coração, ó, coração para todos vocês. Então, papel e caneta para anotar todas as informações que eu vou passar. Tem muita coisa que eu vou falar aqui que eu tenho certeza que vocês sabem, que vocês... obrigada, Kelly, querida. Que vocês já têm conhecimento. Oi, Dani, tudo bem? Mas às vezes a gente esquece, a gente tem conhecimento, mas a gente acaba não colocando no nosso dia a dia, né? Então, anotem. Toda informação é ouro, gente. Toda informação é ouro. Tanto as informações que eu passo aqui para vocês, quanto as informações que vocês recebem, né? Sabe quando a gente recebe não, quando a gente tem uma sensação, acho que eu vou fazer isso. E aí eu paro e penso assim, não vou fazer porque parará. Aí vem todas as razões, né? E a gente deixa de ouvir o nosso coração. Então, oi Nilson, tudo bem, Nilson? Tô amando, gente, ó, meus pacientes, meus amigos, todo mundo aí. Elias, tudo bem? Então, poucas vezes a gente ouve a nossa intuição, né? Que é aquela vozinha do coração que fica aqui. E essas informações, gente, elas são ouro. Quando a gente percebe alguma coisa, quando a gente tem a intuição de fazer alguma coisa, na maioria das vezes a gente tá certa naquela intuição. É uma coisa que vem do coração, entende? Então, tudo que vem do coração é bom, dá certo, né? Nada é 100% garantido, né? Mas quando a gente ouve o nosso coração, fica mais fácil. Quando a gente coloca muita razão em volta daquilo que a gente está querendo, em volta daquilo que a gente está pensando, entram muitas interferências. E essas interferências acabam prejudicando o segmento da nossa vida, entende? Esse não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é ansiedade, né? Então, a gente vai falar sobre ansiedade. Ansiedade, eu fiz uma enquete lá no Telegram. Eu não sei aí quem tem Telegram. Quem tiver Telegram, me segue lá no meu canal. Equilíbrio emocional. Eu fiz uma enquete
onde eu perguntei qual era o assunto mais interessante que as pessoas queriam saber. Entre depressão e ansiedade. E foi disparada a ansiedade. Para minha surpresa, eu achei que fosse ser depressão. E aí eu fiz lá um texto falando bastante sobre essa questão. Então, e a semana passada também eu fiz no começo da semana, eu acho, fiz uma enquete aqui no Instagram mesmo, perguntando como que as pessoas, quais eram os sentimentos que as pessoas estavam sentindo, como que eu podia ajudar, né? Como eu tô fazendo essa sequência de lives toda sexta-feira, eu preciso que vocês me falem, que vocês me demandem, né? Que vocês me falem o que vocês estão querendo, o que vocês estão precisando, né? E aí, nesse negocinho de pergunta do Stories, muita gente me falou algumas coisas que estavam relacionadas à ansiedade, né? E até a Carol, não sei se a Carol tá aí, a Carol, minha paciente, me fez uma pergunta lá, eu falei, acho que você tá querendo falar ansiedade, né? Ela, kkkk, é isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Então, vamos lá. Eu vou tentar colocar vocês numa linha do tempo aqui, pra gente começar a falar sobre ansiedade, tá bom? Então, todos nós temos a linha do tempo, que é passado, presente é assim, tá? E futuro, né? O passado, ele serve pra gente como aprendizado. O que acontece é que muita gente usa o passado mal usado, né? Usa o passado como desculpa, como culpa. Então, assim, desculpa porque a minha história é assim, X assado, né? Então, eu não consigo ser feliz porque a minha história, blá, 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 blá. Ou então, por culpa, né? Porque eu fiz muita coisa errada lá. Gente, vocês estão me ouvindo? Faz um joinha pra mim quem tá me ouvindo, ou um negativo quem não tá me ouvindo. Porque aqui pra mim tá parecendo que a conexão tá baixa. Então, oi Lilian, tudo bem? Então, quando a gente faz coisas lá no passado e que não deram certo, a gente precisa aprender. Ah, que bom, então tá todo mundo me vendo, beleza. Então, a gente precisa olhar para tudo isso como aprendizado, certo? Ai, que bom, ótimo, gente, feliz. Obrigada, viu, por responder. Então, o que eu fiz de errado? Qual foi o aprendizado que eu tive com aquilo lá, né? Muita gente sente remorso, enfim, um monte de sentimentos negativos relacionados ao passado. Gente, vamos tirar tudo isso. Vamos olhar para esse passado que eu aprendi daquilo que eu fiz para poder dar certo, entende? Então, essa é uma linha do tempo, certo? O passado. Tô só pincelando para depois a gente entrar mais a fundo, tá bom? Aí a gente tem o nosso presente, ó, coraçãozinho pro nosso presente. Tá travando porque tá caindo um pouco a conexão. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, como sempre, né? Como todas as lives, tá bom? Mas beleza, obrigada por vocês estarem me avisando, tá bom? Oi, Nádia. Bora lá ser feliz, né, Nádia? Então, a linha do tempo do nosso presente, ó, coração pra ele, por quê? Porque ele é um presente que a gente tem todos os dias. A gente precisa valorizar mais o nosso presente. A gente esquece, gente. A gente esquece do nosso presente. A gente fica ou lá no passado ou lá no futuro. Entende? E aí o que acontece? A mente fica acelerada. Aí vamos passar pro futão. Presente aqui, ó, coraçãozinho. Vamos dar mais atenção ao nosso presente. E aí tem o futuro, né? Que é o maior causador da nossa ansiedade. Não que o passado não seja. Não tenha uma parcela aí de participação na nossa ansiedade. Mas o futuro, ele é mais causador da nossa ansiedade, né? Oi Lilian, minha paciente também. Então, quando a gente
fica muito projetado lá no futuro, a gente fica sem controle, a gente não tem controle daquilo lá, daquele tempo futuro. O que a gente tem controle é o aqui e agora. Então, aqui e agora, o que eu tô fazendo aqui e agora para alcançar esse futuro que eu desejo? Entende? Nesse momento, então são esses 3 tempos aí que a gente tem, certo? O momento que a gente está passando agora de pandemia, né, do Covid, a gente está tendo que ficar dentro de casa, quem pode está ficando dentro de casa, certo? Isso é o melhor que a gente... A Dani tá falando que é mesmo, tanto que causa até um cansaço na respiração. Exatamente, Dani. E a gente vai entrar nessa questão, tá? Aguenta aí que a gente vai entrar nessa questão. Então, a gente tá quietinho aqui dentro de casa, né? E aí, quais são os pensamentos que estão vindo na minha mente, né? Então, falta de previsibilidade, né? Falta de a gente saber quando tudo isso vai acabar. A gente tem uma ideia, né? Mas a gente não... cada semana é um flash, né? A gente vai... as coisas vão acontecendo de acordo com o comportamento do ser humano. A gente vai tendo que tomar algumas ações. Então, os técnicos, né? Os médicos, OMS, enfim... E eles estão decidindo pra gente, de acordo com o nosso comportamento... como que vão ser as próximas semanas, certo? Então, essa falta de previsibilidade gera muita ansiedade, né? A falta de conexão com a gente mesma. Isto é muito importante. A gente viveu muito tempo numa correria louca, né? E a gente esqueceu de olhar pra gente. A gente esqueceu de olhar pra quem a gente é. Então, quando eu tenho que ficar mais de uma semana dentro de casa, quando eu tenho que ficar 2 semanas dentro de casa, resolvendo coisas que eu não estava acostumada a resolver, realizando coisas que eu não estava acostumada a realizar, lidando com as pessoas que eu não estava acostumada a lidar, né? Então, quem sou eu? Quem sou eu, gente? Essa é uma pergunta, escreve aí. Quem sou eu? Porque agora a gente está tendo todo o tempo do mundo para a gente se redescobrir, para a gente se reconectar. E a importância da reconexão é a nossa segurança, é a nossa base. A gente precisa estar conectado com a nossa essência, para que a gente precisa encarar, independente de ser pandemia ou não. Entende? Então a gente precisa. Eu tenho algumas pacientes que teve uma paciente minha que falou assim: Ale, acho que essa quarentena, tudo isso está acontecendo por minha causa, só para eu poder ficar quieta dentro de casa e pensar na minha vida, né? Aí tem uma outra paciente minha que eu tava falando para ela: olha, você precisa tirar uma licença, você tá trabalhando muito, você não tá conseguindo controlar a sua ansiedade porque você está desconectado de você. Você não sabe nem quem você é mais. Não porque eu preciso trabalhar, não sei se ela tá aí, mas acho que não. E aí, 2 dias depois, aconteceu o negócio da quarentena, da gente ter que ficar dentro de casa. E aí ontem eu fiz sessão com ela falou: Ale, ainda bem que aconteceu isso. Porque hoje ela é outra pessoa. Depois de 3 semanas... olhando para ela antes, eu precisava tirar foto dos meus pacientes antes e depois. Hoje ela tá muito melhor. Por quê? Porque ela começou a voltar a atenção dela para ela, a se desenvolver com leitura, com vídeos. Tem muita gente boa fazendo muito trabalho bom, de graça, trabalhos que são caríssimos. Tem muita gente disponibilizando isso no YouTube, de graça. Então, ferramenta não falta, né, gente? Então vamos prestar atenção nisso. Então vamos lá, voltando. Os motivos da ansiedade: falta de previsibilidade, falta de conexão, falta de rotina. Entende? E quando eu falo rotina, não é a rotina de antes, é outra rotina, é a rotina do bem. É a rotina, sabe quando a gente falava assim: para o mundo que eu quero descer?
Chegamos. Chegamos na escada. Agora é só você, ó, descer a escada. Esse é o momento de você fazer a rotina do bem pra você. Que é exatamente isso que eu tô falando. Montar a sua rotina de acordo com o seu organismo. Então, assim, se eu gosto de acordar cedo, eu vou montar minha rotina de acordo com esse horário. Se eu gosto de acordar tarde, eu vou montar minha rotina com esse horário. Se eu tenho criança, eu vou montar minha rotina de acordo com aquela situação. Se eu moro sozinha, eu vou montar minha rotina de acordo com aquela situação. E aí, o que precisa ter nessa rotina? Eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Falta de produtividade, que daí entra também na rotina, mas assim, o que é a falta de produtividade? É quando a gente não tá fazendo coisas pro nosso bem ou pro bem de outras pessoas, sabe? Quando a gente fica deitado na cama o dia inteiro, quando fica assistindo televisão o dia inteiro, principalmente noticiário, né? Não é pra ficar assistindo noticiário, gente, eu já vou falar aqui pra vocês. Assiste noticiário uma vez por dia, de preferência no meio do dia. Não é pra acordar com notícia ruim, não é pra dormir com notícia ruim, certo? Se você quer saber das coisas, assiste no meio do dia um noticiário que te agrade, que enfim, tem vários canais aí de notícias. Então, pra você fazer isso. Agora, o que você tá fazendo pro seu bem? O que você tá fazendo pro bem das pessoas que estão à sua volta? Tanto da sua família, dos seus amigos ou da população carente. O que você tá fazendo de bom nesse sentido? Isso é produtividade, tá? E a ansiedade, ela vem também por conta de quando a gente sabe que a gente não tá dando o nosso 100%. Então, por favor, anotem isto. Eu estou dando o meu 100% todos os dias? Ah, tô amando esses coraçõezinhos aí, gente. Pode mandar mais, que eu tô gostando bastante. Então, eu tô fazendo 100% do que eu posso? Eu não sei qual é o seu 100%. Mas se você estiver fazendo o seu 100%, o seu coração vai ficar mais calmo. Não vai ter tanta ansiedade. Se eu tô fazendo 50%, se eu tô fazendo 20, 30, 40, 50, 60%, eu vou ficar ansiosa. Por quê? O Tico e o Teco vão ficar confusos. Eu sei que eu tenho que fazer umas coisas, mas eu não tô fazendo. E aí isso entra em conflito. E esse conflito vai crescendo ali dentro de você, vai, né, fervendo ali dentro de você. E aí vem a ansiedade, tá? Outro motivo de ansiedade é a saudade. Nesse tempo que a gente tá vivendo, é a saudade, né? Eu tô com muita saudade. Eu tô com muita saudade da minha filha, que tava comigo todos os dias e agora tá na casa da minha mãe. Amanhã faz um mês que eu não abraço a minha filha. Então isso gera ansiedade. E vocês devem ter aí as razões de vocês, né? Eu tô com saudade da minha mãe também, né? Então, a ansiedade, a saudade tá rondando a gente, né? A saudade tá rondando, então isso gera ansiedade também. E aí a gente tem alguns meios, né, que são a tecnologia, que a tecnologia tá ajudando muito a gente a se aproximar, tanto das pessoas que a gente tá com saudade, quanto das pessoas que a gente não tinha tanto contato mais, né? Isso tá sendo bom. Eu tenho feito algumas reuniões aí de grupo com algumas pessoas que normalmente, se não fosse esse tempo, não teria, né? Outro motivo da ansiedade é o medo, né? E aí essa é uma questão muito atual, porque a gente tá com medo, lógico, né? A gente tá com medo da doença, a gente tá com medo de alguém da nossa família pegar essa doença, a gente tá com medo de ficar sem dinheiro, né? A gente tá com medo de sair na rua, a gente tá com medo de ir no supermercado. Gente, o dia que eu vou no supermercado é um estresse na minha mente, porque eu fico estressada. Fico estressada de verdade, porque eu fico com medo, claro, né? E aí, o que acontece, gente? Com tudo isso que eu falei pra vocês, né? Tem outras razões, mas acho que eu peguei as mais centrais hoje, que a gente vive no dia a dia, mas que agora, nesse tempo, a gente tá vivendo mais. O nosso organismo, quando a gente tá com medo,
quando a gente percebe que a gente está numa situação de perigo, o nosso organismo, ele toma uma posição de combate, entende? E aí, quando ele toma essa posição de combate, ele produz substâncias no nosso organismo que fazem cair a nossa imunidade, né? Então, produz, por exemplo, cortisol, adrenalina, que são substâncias que fazem cair a nossa imunidade. Por quê? Porque ele está entendendo que o organismo precisa se preparar para ir à luta, né? E isso gera ansiedade. Isso gera muita ansiedade. Então, o que eu preciso fazer para controlar a ansiedade, tá? Então, eu falo para vocês terem consciência dessas situações, porque quando a gente tem consciência, a gente consegue montar um plano de ação para aquilo, certo? A gente fica mais no controle. Isso é outra coisa que eu até esqueci de colocar ali, que é uma coisa que é bem importante. A gente é controlador, né? O ser humano é controlador, quer controlar tudo e todos, né? E aí a gente tá sem controle absoluto nessa situação. A única coisa que a gente tem controle é da gente, é como a gente vai agir ou reagir a essa situação que a gente está vivendo, tá? Então, isso depende de mim. Todo o resto, não. Todo o resto eu entrego na mão de Deus, certo? Então, o que eu preciso fazer para... gente, se alguém tiver alguma questão, quiser comentar alguma coisa, pode ir mandando aí pra mim, que eu vou respondendo pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer? Tem algumas atividades que a gente faz, vamos dizer assim, que também produzem neurotransmissores no organismo da gente, substâncias no organismo da gente, tá? Então, assim como quando a gente tá no menos, né? Quando a gente tá no menos significa com medo, sem produtividade, sem conexão, enfim. Quando a gente tá no menos, o organismo produz substâncias que fazem mal pra gente e vão levando a gente cada vez mais pro menos, tá? Agora, quando a gente faz atividades que levam a gente pro mais, né? Isso também leva a gente cada vez pra ficar melhor, tá bom? Então, o que são as atividades? Respiração. Gente, a respiração é básico, né? Você respira, eu respiro. Não é essa respiração. É a respiração lenta e profunda, aquela respiração que você faz a reconexão com você, tá? É a respiração abdominal. Então, você fecha os olhinhos, puxa o ar, enche a barriga de ar. Aí, devagarzinho, você vai soltando o ar, ou pela boca ou pelo nariz, tanto faz. O importante é que seja devagar e que seja profundo, tá? Então, você vai soltando o ar, vai esvaziando a barriga de ar. Se você quiser colocar a mãozinha aqui na barriga, você coloca pra você sentir sua barriga. É igual o neném, sabe? Quando o neném faz aquela respiração que a barriguinha do neném sobe e desce. O neném, a gente nasce com essa respiração. Depois, a gente entra na correria do dia a dia e aí a gente começa a ter a respiração mais curta, né? Então, pra gente se reconectar com a nossa essência, pra gente se reconectar com a gente, pra gente ter paz, pra gente ter a sensação de estar em paz, a gente precisa fazer essa respiração lenta e profunda, tá bom? Então, respiração é uma atividade, meditação, na verdade, assim, espiritualidade, né? Se você tem no seu dia, aí entrando tudo isso que eu tô falando pode entrar na sua rotina, tá bom? Então, vai anotando aí. Um tempo para sua espiritualidade, né? Que seja reza, que seja meditação, que seja respiração, que seja um momento seu, que você fecha os olhos ali, tem um ritual para ninguém vir te incomodar. Você senta numa posição confortável e fica ali no seu momento espiritual. Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai esvaziar a sua mente e vai se conectar de outros problemas, né? Você pode fazer a meditação guiada e aí você vai ficar prestando atenção só naquilo que a meditação tá falando. Isso vai esvaziar a sua mente de todos os problemas.
E aí, quando você acordar da meditação, né, quando você abrir os olhos, ou da reza, da respiração, da meditação, você vai conseguir olhar para os problemas do tamanho que eles realmente são, sem a lente de aumento, entende? Gente, se estiver difícil de entender, vocês vão me perguntando aí, por favor. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo tudo que eu tô falando. Então, você vai conseguir se concentrar, colocar o foco em você. É isso que a gente precisa nesse momento. A gente precisa colocar o foco na gente. A gente precisa estar presente, né? E aí tem uma meditação que chama Mindfulness. Quem não conhece, Mindfulness é estar presente no momento presente. E vão conseguir seguir essa técnica para quem se adaptar a ela, tá bom? E tem outros tipos de meditação também, tem meditação para todos os gostos, né? Eu tenho um aplicativo que eu uso que é o Insight Timer. Depois, se alguém tiver interessado, me manda no direct qual é o aplicativo de meditação que você usa. Eu vou mandar escritinho para vocês. Chama Insight Timer. Ele é excelente. Tem meditação, tem música, tem tudo. Então, você vai estar voltando o seu foco para você. Isso é a coisa mais importante que a gente tem para fazer neste momento. Neste momento, essa é a nossa produtividade. É a gente voltar o nosso foco pra gente, realizando coisas, produzindo coisas que a gente vai se alimentar do bem, né? Então aproveita para você fazer um curso na internet online de alguma coisa que você gosta e que você nunca tem tempo, porque você está trabalhando, cuidando da família e fazendo tudo, entendeu? Então, voltar o foco para você. Uma outra coisa que faz muita diferença nesse momento, que acho que eu já falei em outras lives, é o Diário da Gratidão. É um exercício muito bom. Por quê? Porque ele vai treinar a sua mente a sair da negatividade e passar a pensar no que é positivo, né? Então, eu vou agradecer o Instagram por estar me dando a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou agradecer a tecnologia, eu vou agradecer a minha casa, eu vou agradecer, enfim, vou agradecer tudo, né? O talher que eu uso para comer, eu vou agradecer a comida, eu vou agradecer o chuveiro que sai água quentinha, eletricidade. Enfim, eu tenho milhões de coisas para agradecer, tá? Até ontem eu fiz um vídeo falando sobre que eu vi no Jornal Nacional. Eu não sou uma pessoa que assiste Jornal Nacional, normalmente eu assisto Globo News ou CNN. Mas enfim, tava passando lá, eu passei pela sala e vi um bloco do Jornal Nacional falando do bem, né? E aí todas as pessoas, empresários e empresas, bancos e pessoas físicas fazendo um monte de ação solidária, né? Inclusive eu tô fazendo uma. A gente está um grupo de psicólogos fazendo uma ação para levar produtos de higiene e limpeza para algumas instituições aqui da minha cidade. Então, a gente vai fazer isso, está terminando entre hoje e amanhã. Eu estou muito feliz porque deu um resultado muito bom e a gente hoje estava comemorando aí de manhã. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso agradecer nesse diário, né? Eu posso agradecer a cama que eu durmo, o carregador aqui do meu celular, o tripé que eu tô usando para fazer essa live com vocês. Gente, agradecimento não falta. O problema é que a gente não coloca foco no tudo de bom que a gente tem. A gente coloca foco nos problemas. Então, isso para ansiedade é um exercício gigantesco, importantíssimo. A gente perceber se a gente está colocando foco no problema ou se a gente está colocando foco no tudo de bom que a gente tem na vida. Ou, de repente, até na solução, né? Eu tenho um problema aqui, eu tô aqui, eu tenho um problema aqui e eu tenho uma solução ali na frente. Então, eu tô colocando foco aonde? Lá, na solução ou aqui, no problema? Entende? Por exemplo, eu tô precisando de dinheiro. Eu vou colocar o foco aonde? Na falta de dinheiro ou em como eu vou resolver isso, né? O que eu preciso fazer para ter mais paciente? O que eu preciso fazer para... Eu preciso de atendimento?
Então, eu vou focar lá na solução e não no problema. Deu pra entender isso, gente? Isso é muito importante. Se deu pra entender, manda joinha pra mim pra eu saber que vocês estão aí acompanhando o que eu tô falando. Então, o Diário da Gratidão é uma ferramenta mega importante para tudo isso que a gente tá... para diminuir a sua ansiedade, tá? Que é o objetivo da nossa fala aqui hoje. Exercício físico, né? O que eu tô fazendo? Ai, não posso ir na academia. Ai, não posso caminhar. Ai, não posso correr. Faz atividade física dentro de casa, gente. Tem tanta gente no YouTube dando aula de tudo que você quiser, né? De yoga, de hit dance, enfim, de tudo que você quiser. De alongamento, aeróbico. Então, coloca um vídeo no seu computador, no YouTube, e começa ali fazendo dentro de casa mesmo. Entende? Isso vai ajudar você também a produzir substâncias boas para o seu organismo. Isso precisa estar na sua rotina, tá? Ouvir música, né? Ai, gente, eu amo ouvir música. A música precisa permear os meus passos, né? Então eu tô no banho, eu tô ouvindo música, tô ouvindo música em tudo que é lugar. Por quê? Porque eu vou estar me divertindo, eu vou estar me distraindo, eu vou estar produzindo substâncias no meu organismo para o meu bem, né? Às vezes até saio dançando assim pela casa. Por quê? Porque aquilo tá me trazendo felicidade. Eu preciso buscar isso hoje no meu dia a dia, né? Desenvolvimento pessoal, né? O que você tá fazendo hoje pelo seu desenvolvimento pessoal? Se alguém tá fazendo alguma coisa pelo seu desenvolvimento pessoal, escreve pra mim, por favor. Manda um joinha. Eu tô fazendo desenvolvimento pessoal. Eu sei de algumas pessoas aí que estão fazendo desenvolvimento pessoal. Quero saber o resto, as outras pessoas. Se estão investindo no seu desenvolvimento pessoal. Ah, Alessandra, mas como que eu vou fazer isso? Gente, tem um monte de gente boa no YouTube, né? Eu vou falar aqui algumas pessoas que eu acompanho pro meu desenvolvimento pessoal. Se vocês quiserem pegar a dica, Tassi Carvalho. A Tassi Carvalho é uma fofa, ela é muito boa nessa parte de desenvolvimento espiritual. Espiritual e reconexão e enfim, prosperidade, tudo isso. O Wendel Carvalho é um coach que eu gosto bastante do que ele fala. O Jerônimo Temel também é muito bom. Então, são pessoas que eu sigo, que eu acompanho, que eu ouço, que eu vejo as videoaulas do YouTube, porque são pessoas que me agregam, que me ajudam a me desenvolver, tá? Isso vai fazer com que vocês Tudo isso que eu falei, gente, vai fazer com que vocês se reconectem com vocês mesmos, porque vocês vão ter bastante informação. Vai cair várias fichas assim na cabeça de vocês, de coisas que vocês não tinham pensado antes, porque vocês não tinham informação, entende? Então, quando a gente traz para nossa consciência informações, a gente começa a prestar atenção naquilo. E esse é o objetivo. Agora, esse tempo que a gente tem, outro dia uma amiga minha me colocou no Instagram, né? Quem você será após pandemia? E aí eu faço a pergunta pra você. Quem você acha que será pós-pandemia? Eu sei. Eu vou ser uma pessoa mais desenvolvida. Eu vou ser uma pessoa que olha mais... Eu já fazia isso antes, mas agora isso tá mais aguçado em mim. De olhar mais à minha volta. De uma maneira... consciência expandida que a gente fala, né? De quando a gente consegue olhar além daquilo que está na nossa cara, né? Além do nosso umbiguinho aqui, né? Então, a consciência expandida é justamente isso, é a gente olhar mais, olhar mais amplo, né? Olhar mais distante, olhar mais pessoas. Gente, vocês estão tão quietinhos, eu tô achando ou a minha internet tá fraca, eu não tô conseguindo ver vocês escreverem, ou vocês não estão escrevendo mesmo. Me manda feedback aí, me manda retorno do que vocês estão entendendo, do que não tá entendendo, enfim. Tem duas outras coisas também que são muito legais de fazer nesse tempo, que é cuidar das plantas,
né? Mexer na terra, cuidar das... Tô? Vocês estão aí comigo? Beleza. Então, então, cuidar das plantas, tomar sol, né? Tomar sol é muito importante também, até para produzir a vitamina D, para o nosso sistema não cair, nosso sistema imunológico não cair, tá? Então, tem um post lá no meu Instagram, que eu até vou colocar de novo lá no Stories para vocês verem. Eu vou replicar o post no Stories, que daí é só vocês clicarem lá no Stories, que vai pro meu post, daí se vocês quiserem copiar depois, tá? Eu vou falar aqui alguns neurotransmissores que são produzidos no nosso organismo através dessas atividades que eu falei pra vocês, tá? Então, endorfina, serotonina, dopamina, noradrenalina, melatonina, né, que é do sol, GABA, que é através da meditação. Então, todos esses neurotransmissores, eles produzem substâncias no nosso organismo para não deixar que a ansiedade chegue. Ele esses neurotransmissores, eles combatem a ansiedade, eles combatem a depressão, tá? Então, todas essas atividades, essa lista de atividades, se vocês anotaram, todas elas fazem com que você consiga combater a ansiedade. Uma outra atividade que funciona bastante para quem não está conseguindo dormir é a leitura. Leitura de papel mesmo, papel físico. Não sei se a Raquel tá aí. A Raquel é uma escritora aqui de Cruzeiro. Então, assim, leitura de papel, tá? O que acontece? Quando a gente lê no celular ou no tablet, tem uma tal de uma luz azul ali, que eu não vou entrar no detalhe técnico, porque eu também não sei, mas eu peguei o que eu precisava entender. Tem uma luz azul ali aqui no celular ou no tablet, que entra nos seus olhos e manda uma mensagem para o seu cérebro de que você está de dia. Então, isso inibe o seu sono, tá? Então, a dica para dormir melhor, né, para combater a ansiedade, leitura, respiração, meditação, tá? Então, essas são as 3 coisas que funcionam muito na hora de dormir. E todo o resto que eu falei, daquela lista de coisas, eu falei, sei lá, mais de 10 atividades aí para você colocar na sua rotina, para você fazer a sua produtividade do bem. E solidariedade. Eu não lembro se eu falei de solidariedade. Mas enfim, a solidariedade também. Então, pensar o que eu posso fazer para ajudar o próximo. Não precisa ser uma ação muito grande, não. Pode ser uma coisa pequena, tá? Mas precisa acontecer, né? Você pode ajudar pessoas que estão com uma ação grande, por exemplo, né? Então, isso já é uma grande ajuda. Porque cada um que for ajudando, quem tá fazendo uma ação grande, essa ação grande vai ficar cada vez maior e mais gente a gente vai conseguir ajudar. Entendeu? Então, essas são os exercícios, vamos dizer assim, para fazer para combater a ansiedade. E uma coisa que eu preciso responder para uma paciente minha, que acho que está aqui ainda, não sei, que me mandou mensagem hoje de manhã. Ela não está mais sendo atendida por mim já faz um tempinho, mas ela tá sempre a gente está sempre em contato. Então, eu vou responder para você, Raquel. A gente tem momentos de crise de ansiedade, a gente tem momentos de crise de choro, a gente tem momentos de tristeza, a gente tem. Eu tenho também. E tá tudo bem. Não dá pra gente querer ser super pessoas, principalmente no momento que a gente tá vivendo, mas nunca na vida, tá? A gente sempre vai se sentir, em algum momento, cansado, em algum momento triste, em algum momento ansioso, em algum momento depressivo, em algum momento nervoso, irritado. Isso tudo faz parte da nossa vida, gente. A nossa vida não é só coisas boas. A nossa vida não é só alegria. A nossa vida não é só fortaleza, não é só sucesso. Tudo faz parte, o fracasso faz parte,
a, a energia cair faz parte, tudo isso faz parte. E a gente precisa aceitar isso. A gente precisa agarrar isso e aceitar e falar, ok, tá tudo certo. Eu preciso chorar agora. Eu preciso ficar na cama um pouco. Eu preciso ficar sozinha um pouco. Eu preciso. Então, se dê esse tempo. O que não pode é que esse tempo seja muito prolongado. Entende? Se for um dia, tá tudo ok. Até um dia, 2 dias, tá ok. Né? Eu sei que vocês não... assim, algumas pessoas eu sei que não é nem um dia, nem 2 dias. É tipo 1 hora. Despenca naquela 1 hora. Despenca. Chora. Entende? Chora. Eu gosto de chorar no chuveiro, porque daí ninguém vê, ninguém viu, e a água vai junto pro ralo, o choro vai junto pro ralo, e passa. Eu saio do banho já outra pessoa. Tá? Então, fica uma dica aí pra vocês. Então não se cobrem, não se cubram, eu não sei agora como que é, cobrem ou cubram, mas não se abalem tanto com as vezes que vocês estiverem mal. Não tem problema, gente, isso faz parte do ser humano, tá? Ser forte o tempo todo, não sei se eu conheço alguém que seja forte o tempo todo, tá? Que não se abale com nada. Não existe isso. Não existe, tá? Então, cuidem só para que isso não se prolongue, certo? Gente, vocês estão aí comigo? Eu tô vendo aqui que tem gente, mas ninguém tá me escrevendo nada. Agora eu vou esperar a pergunta de vocês. Se vocês entenderam, se vocês não entenderam, o que ficou faltando, o que vocês querem saber. Ah, coraçãozinho tem bastante, ainda bem. E o que vocês querem saber, gente? Pergunta aí pra mim. Será que não tá vindo as perguntas pra mim? Tem alguém que quer participar? Falar alguma coisa aqui ao vivo? Quem que gostaria de participar? Então, minha paciente tá me falando que tem bastante gente perguntando. Peraí, eu vou tentar mudar aqui o Wi-Fi, peraí. Será que agora vai? Eu troquei o Wi-Fi, vamos ver se agora vem as perguntas. Ai, tô amando esses coraçõezinhos, gente. Pode mandar coraçãozinho que tá enchendo o meu coraçãozinho aqui de alegria. De muita alegria. Cadê as perguntas, meu Deus? Vou esperar mais um pouquinho para ver se vem as perguntas para eu poder responder para vocês aqui ao vivo. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Falamos sobre passado, presente, futuro, o que gera ansiedade. Eu fiz a pergunta de quem você será pós-pandemia. Então manda aí pra mim. Os exercícios. Vou repetir para vocês enquanto ver se entra aqui as perguntas, tá? Então, os exercícios. Vamos lá. Anota aí para quem tiver com papel e caneta. Meditação, respiração, estar presente, diário da gratidão, leitura, cuidar das plantas, exercício físico, música, desenvolvimento pessoal, reconexão com você mesmo, espiritualidade, né? Seu momento de espiritualidade, tomar sol e fazer contatos virtuais, fazer reuniões com as pessoas que você não está conseguindo falar pessoalmente. Então faz um grupo aí de pessoas e reúne todo mundo no WhatsApp, no Messenger, no Instagram. Vocês façam reuniões virtuais, conversem, deem risada. Tem uma amiga minha que está fazendo reunião de vinho.
Então, todo sábado, se eu não me engano, ela faz uma reunião com as amigas para tomar vinho, cada uma na sua casa, mas todo mundo ali online junto, conversando, dando risada. Isso alimenta a alma, tá? É, gente, as perguntas não estão vindo, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver se tem alguém aqui. A Nádia tá querendo falar? Vou tentar falar com a Nádia, ver se entra aqui. Vamos ver se a Nádia entra. Vamos ver, Nádia, você vai me aceitar aí para falar ao vivo comigo? Olá, tudo bem? Oi, Bom tudo te bom? ver, coraçãozinho. Então, Lê, assim, achei muito legal, assim, tudo que você está dizendo, né? Em 2013 eu tive uma crise de ansiedade muito grande, assim, de amortecer braço, respiração, tudo. E, assim, eu tomei remédio por 2 anos, né? A psicóloga eu fiz por 6 meses. Ela falou, Nádia, você é uma pessoa up, você não precisa. E vai. Aí eu achei um psiquiatra muito bom. E Uhum. ele já tem 80 anos. Ele falou assim, Nádia, você não precisa de remédio, pelo amor de Deus. Porque esse sorriso todo. E foi assim, ele é de São José, aqui, doutor Manuel, e assim, foi em 2013, eu não tomo mais remédio. Assim, Que bom. também me ajudou muito, acabou virando minha amiga. Enfim, Uhum. assim, meditação ajuda muito, a yoga me ajudou muito. E, Sim, e eu comecei, né, esse programa de emagrecimento, de mudança de hábito, então alimentação me ajudou muito. Então, tudo isso que você está dizendo eu vejo assim como foi a solução, né? Ter pessoas boas assim como você para passar essa energia boa, essa coisa boa. Então as pessoas precisam disso, né? E tem sim. também o lado de se doar. Eu aqui na quarentena, como eu sou ansiosa, eu falei, Senhor, eu não vou conseguir. Primeira coisa, eu falei assim, eu vivia na rua. Era café todo dia com as amigas, era shopping, era assim, rua. Uhum. Uhum. Em casa, de repente, numa paz, uma tranquilidade, que eu falei, gente, quem que é essa Nádia? Eu não sei, mas estou me amando. Ah, você tinha esquecido, né, Nádia? Pois é, e consigo ficar em casa, isso é ótimo. Tá certo que as pessoas que estão comigo dentro de casa reclamam, porque assim, eu não paro, eu tô fazendo máscara, ou eu tô conversando com alguém, ou eu tô Aham, na sala pulando, fazendo, ó, tô com roupa de academia, já fiz minha atividade aham, física hoje. Então, aham. acho que isso é importante. Então, gente, vocês que estão aí não estão conseguindo, foca na Alessandra, porque tudo. Mas é verdade, tudo que você falou foi o resultado para minha recuperação. Foi assim a chave, né, para minha Uhum. recuperação. É, e tem Porque uma coisa que você falou, tem uma coisa que você falou bastante importante que eu acabei não falando, mas que também é muito importante, que é a alimentação saudável, né? sim, Então, prestar atenção, primeiro, prestar atenção no que vocês estão comendo, né? Se é saudável, e sim, prestar atenção no gosto da comida que vocês estão comendo. Isso é estar presente no momento presente. É uma das atividades do mindfulness, que é a gente mastigar mais devagar e sentir, perceber a textura, perceber o gosto, né? Experimentar, saborear a comida. Que normalmente a gente vê lá, come, 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 nem gosta não, não. Sim. direito. Faz seu prato, inventa coisas na cozinha. Eu faço, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quando eu dá certo, eu passo pro meu povo. Agora, quando não dá, eu fico quietinha. Mas Uhum. sim, eu acho, Alessandra, assim, eu como eu tive essas crises, que é muito ruim mesmo, se você chegar ao fato de não conseguir respirar, que foi meu caso, né? E Uhum. você conseguir parar, né? Eu falo para as pessoas que têm essa crise de ansiedade, tem três tipos de pessoas. Tem as pessoas que começam com remédio e nunca mais vão parar com remédio. Tem as Sim. pessoas que tomam os florais, né? E tem as Uhum. pessoas que tomam remédio, conseguem parar com remédio. Eu, graças a Deus, eu consegui. Uhum. Adeus aos médicos, ao doutor, meu psiquiatra, que falou: não, você não precisa, a psicóloga, na época que me orientou, eu acho isso muito importante. E É. seguir essas dicas que você
está dando é muito, muito, muito importante. Uhum. Nádia, é importante você ter falado, você vai falando, você vai me fazendo lembrar coisas importantes de falar aqui também. Eu até fiz um vídeo essa semana, eu não sei quando que vai ao ar aí, falando da história de vida. Eu também tenho ansiedade e eu também tive depressão. E no momento que eu tive a depressão mais profunda, que foi em 2015, não sei, acho que 2015, eu fiquei de cama dentro do quarto, não saía por dias, Uhum. até me convencer de que eu precisava ir ao psiquiatra. Então, isso é um preconceito que tem na cabeça das pessoas, inclusive na minha tinha. Não é que eu tinha preconceito ao psiquiatra, é que eu achava que eu ia dar conta de resolver os meus problemas porque eu tenho conhecimento suficiente para isso, entende? Uhum. Então, eu fui ao psiquiatra e o meu tratamento durou 6 meses e depois eu nunca mais tive que tomar remédio e, graças a Deus, nunca mais eu tive depressão. Então, para as pessoas entenderem que que não é uma coisa para a vida inteira, não é uma coisa que você vai ter que fazer, eu vou ficar viciado. Não existe isso, né? O remédio bem administrado, e a semana que vem não, daqui 2 semanas, dia 28, eu vou fazer uma live com a doutora Flávia, que é psiquiatra, e a gente vai falar justamente disso, dessa questão das pessoas que tomam remédio por conta própria, do preconceito que existe contra a medicação e para as pessoas entenderem que isso funciona se for bem administrado, né? E eu também tenho ansiedade, então nesse tempo de quarentena eu tive umas 2 vezes, acordei de madrugada Senhor, sem não, ar. é Então horrível. pode acontecer com todo mundo, né? É que Pode. eu sei usar os meus recursos. Então, na hora que eu já acordo assim, eu já fecho, sento na cama, fecho os olhos, já começo a fazer a respiração, controlar a minha respiração, né? E repetir frases de efeito positivo para mim. Aí eu deito e vou repetindo essas frases até dormir. Sim. Então, isso todo mundo tá passivo disso, né? Todo mundo tem, pode acontecer isso com todo mundo, né? Pode ser psiquiatra, pode ser psicólogo, pode ser todo mundo, médico, todo Sim, hoje mundo, em dia. né? E É tem muita coisa que está vivendo. O que não pode é não cuidar. O que não pode é deixar a depressão se estender muito, deixar essas crises de ansiedade se estender muito, sem orientação médica, sem orientação psicológica. É que tudo tem um start, né? Às vezes você tá bem, uma pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito para cima, muito feliz. De repente, começou, eu falei assim, gente, eu tô passando por isso, né? E eu falava, não. Aí minha amiga falou assim: não, você vai ao médico, vou levar você no meu psiquiatra. Aí Uhum. fui, e ele falou assim: que o meu start foi um problema de família, de doença de coração, né? Então deu esse start. Uhum. Aí eu não conseguia parar, eu não respirava. Aí eu Uhum. comecei a tomar o remédio, ele até tinha me dado um remédio que eu falei assim, não, não vou tomar esse remédio. Aí um eu não tomei mesmo, porque eu Uhum. dormi o dia inteiro. Eu falei, eu não vou dormir o dia inteiro. Enfim, mas aí eu conversei com ele, ele falou assim, não, Nádia, você vai conseguir. E hoje, assim, eu tenho muito orgulho de falar para vocês, assim, que eu consegui. A ansiedade não é uma coisa para a vida inteira. Uhum. Você não tá fadada a sofrer. Uhum. Assim, graças a Deus, são 5 anos sem tomar remédio. Sim, eu também. Então, isso, vocês que estão tentando parar ou tentando achar, a solução está dentro de você. Então, procure um psicólogo, procure os seus amigos, procure a sua pessoa e falar assim: eu me amo, eu vou me fazer bem. Então, Uhum. procure coisas boas para você. Acho que isso me curou, né? E assim, Uhum. queria passar isso, achei legal, sabe? Acho que Muito bom. Gente, Obrigada, viu, Nádia? beijo grande, viu? Para você Obrigada também. Um beijo por no coração. passar todos esses ensinamentos pra gente. E toda vez que eu te vejo, que eu te ouço, assim, me traz muita paz, muita energia boa. Obrigada. Muito Beijo, obrigada, querida. Beijo. Fica com beijo, Deus. você também. Gente, então as perguntas vieram aqui para mim. A Clelinha tá pedindo para eu repetir os nomes, né, das pessoas que eu falei. É Tassi, T-A-C-I, Carvalho. O Wendel é W-E-N-D-E-L-L, Wendel Carvalho. E Jerônimo Temel, é Jerônimo. O Temel é T-H-T-E-M.
Não, é T-H-E-M-L. T-H-E-M-L. Jerônimo Temel. São as 3 pessoas que eu passei para vocês, tá bom? Deixa eu ver alguém mais. Não consegui chegar a uma conclusão definitiva. Do quê, Clerinha? O que você não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva? Ah, Dani, obrigada. A Dani escreveu aqui. Só o Temel que tá errado. É T-H-E-M-L. É um nome difícil mesmo. Jerônimo Temel. Tá todo mundo escrevendo. Pensa numa matraca aqui. Dani, a gente tá tendo que praticar habilidades que a gente não conhecia que tinha. Ó, cortamos o meu cabelo, eu e o meu namorado. Eu marquei, ele foi com a tesoura. A franja fui eu que cortei. Tá dando para ouvir. Vamos valorizar mais o simples. Muito bom. Pode valorizar o que é grande também, tá? Não é uma questão de escolher, é acrescentar. Tá, Lília? Vou mandar o marido cuidar das plantas. Ele precisa, pois tem toque de organização. Grazi, inibidores, folhear o livro. Uhum. Durante os dias que os sentimentos se modificam, de manhã, tarde e noite diferentes, isso me prejudica muito. Então, Clelinha, então usa todos esses recursos que eu te passei, monta uma rotina para você, organiza as atividades que você vai fazer durante o seu dia, durante a sua semana, que isso, gente, vai dar a previsibilidade que a gente tanto precisa para não ficar ansioso. Então, quando eu tenho coisas para fazer, eu sei que estou organizada ali naquela rotina do bem, né? Para me fazer bem. Então, com tudo isso que eu dei de exemplo para vocês, além, claro, né, gente, de arrumar a casa, isso também ajuda muito. Quando a gente está arrumando a casa, a gente está se arrumando por dentro também, tá? Isso tem uma ligação totalmente intrínseca, tá? Então, monta essa rotina do bem para você, tá bom, Clarinha? Que isso vai te ajudar muito. Oi, Tarek, não sei se o Tarek tá aí ainda, mas olá. Estamos fazendo máscaras para doar. Isso, Nádia, eu ia falar isso. Eu imaginei que você estivesse fazendo máscara, porque a Nádia é super gente. Ela faz coisas manuais lindamente. Permitir chorar, tá tudo bem, beleza, é isso mesmo. Chora, desabafa, depois volta com força total. Lava a alma, que eu falo. Silenciar-se, eu também gosto no chuveiro, em qualquer lugar, tarará. A Nádia do Bora Lá Ser Feliz chora também, mas depois enxuga as lágrimas e bora lá ficar feliz. Isso mesmo, Nádia. Meio pede que sejamos fortes da sociedade, a mulher tem que ser Mulher Maravilha aí. Não. Essa é uma questão. A sociedade pode querer tudo, né? O mundo pode querer tudo, mas o que você quer? O que você quer para você? Isso é a reconexão. É eu saber o que eu quero para mim. Entende? A gente está faltando só 1 minuto e meio, eu vou ter que acelerar aqui. Então, presta atenção, Clelinha, naquilo que você quer para você, tá bom? Cuidado para não respeitar só as expectativas dos outros. Você tem que respeitar as suas expectativas, a sua essência. Como lidar com quem acha que a ansiedade é frescura? Isso é uma questão, porque... Bom, se cair eu volto, tá, gente? É uma questão porque é uma outra live, tá bom? A gente vai falar sobre isso em outra live. Quando a sociedade, o meio que pede que sejamos fortes. Já falei, falta pouco com as crianças nesse momento. Fala um pouco com as crianças. Então, isso eu vou falar em outra live também.